Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa sexta aula deste módulo falando aqui sobre o texto de 1 João. E basicamente o que a gente vai fazer hoje é terminar a nossa tradução aqui do versículo 27, já passamos tempo suficiente, e agora nós vamos depois comentar esse texto. Vamos lá. Se você notar, esse é um texto bem intrincado. Eu coloquei ele assim, ele está assim fluxogramado, como você nota. Fluxograma é esse aqui, ó. Esse Kai Rimeistorrisma está coordenado ao Kai Urreian, ou seja, a unção que vocês receberam e vocês não terem necessidade que ninguém vos ensine, mas como a unção permanece, a unção vos ensinou sobre todas as coisas e tal. Então, tudo isso está aqui de uma certa forma coordenado, ou seja, um está em paralelo ao outro, até que o Kai Alethés aqui está de uma certa forma subordinado conceitualmente ao que vem anteriormente. Eu faço essa organização gráfica para que fique mais fácil da gente de entender o que o texto está colocando, porque senão fica mais difícil, tá? E então é como se fosse uma representação gráfica dos significados do que a gente está colocando. Vamos traduzir. Traduzindo fica mais fácil a gente entender o que está acontecendo. Kai rimeis e quanto a vós. O rimeis, como a gente falou, ele está no nominativo, e o nominativo, quando ele está assim soltinho na frase, ele tem a ideia de um anacoluto, né, do português, que é aquela expressão que a gente diz quanto a vós, é uma espécie de tópico que está sendo colocado ali. Então, e quanto a vós, e quanto, ou e no que diz respeito, e quanto a vós, torrisma ro elabete. Então, a unção, quanto a vós, a unção, e aí nós temos ro elabete. Ro elabete é a unção que recebestes. Então, a unção que, e aí a gente segue aqui, e quanto a vós, a unção que recebestes. Elabete, que recebestes, vós recebestes, ap autu, apó, a ideia de origem, então a unção que recebestes dele, a unção que recebestes apautu dele, e aí nós temos permanece, tá? Eu coloquei a vírgula porque está aqui no grego, mas no português não tem, né? Então a unção que recebestes dele, menei, permanece, o verbo menei. Estamos aqui, ó, o verbo mene aqui em cima, tá? Mene. O verbo, a unção que recebestes dele permanece em, aí aqui para você ver junto comigo, porque eu também não estou vendo, permanece en humin, permanece em vós. Permanece em vós. Estamos aqui, ó. Vós. Humin. Beleza. Quanto a vós, a unção que recebestes dele, ou que dele recebestes, permanece em vós. Aí a gente vai para a próxima linha. A próxima linha diz o seguinte. Próxima linha aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Eu consigo fazer isso agora. Cai o e não. E não o que? Não errete. Estamos aqui, ó, errete. E não tendes. E não tendes. Vós tendes. Segunda pessoa do plural, tá? Lembra aí porque que a gente usa a segunda pessoa do plural? Porque se o grego tem a segunda pessoa do plural, a gente usa também para fazer um paralelo mais exato. Não significa que a gente vai sempre usar a segunda pessoa do plural no nosso dia a dia, até porque a gente não usa, a gente usa o você. Mas no caso do grego a gente usa para a gente ter essa correspondência mais precisa aí.
Então, não tendes, aí reian, eu já disse que é necessidade, reian. Então, não tendes necessidade. Vós não tendes necessidade de quê? Vós não tendes necessidade de que. Aí nós temos hina tis didaske. Então não tendes necessidade de que tis, alguém. Estamos nessa linha aqui, ó. Nessa linha que você está vendo aqui, tá? Erte. Não tem necessidade de que alguém. Aí nós temos aqui didaske. Didaske, de que alguém ensine. Só que antes a gente tem o vos, certo? Antes a gente tem o vos. E o vos é a ideia do rimas. Aqui, ó. Então, de que alguém vos, ou ensine-vos, ou vos, e aí didaske, ensine. Vós não tendes necessidade, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Al, ou seja, porém, contudo, mas, agora nós estamos aqui nessa linha aqui, tá? Agora já não vou conseguir apontar. Estamos aqui. Al, certo? Mas, ros, como, mas, como, como, e aí nós temos, né, a unção, torrisma, mas como a unção dele, ensina-vos, ou vos ensina, mas como a unção dele vos ensina, ou ensina-vos. E aí nós temos aqui o peri. Vou tentar dar uma diminuída aqui no zoom. Dá para ler ainda. Mas como a unção dele vos ensina. E aí nós temos o peripanton. Peripanton. Agora sim, estamos nessa linha aqui, ó. Como a unção dele ensina-vos. Peripanton, sobretudo. Então nós teríamos uma vírgula aqui, como a unção dele ensina sobre tudo. E nós temos aí, ó, e é verdade, cai, alefes estin. Agora estamos nessa linha. Sobretudo, e é verdade, cai, alefes estin, e verdade é, mas a gente não fala assim, né? A gente não é o mestre Uda, então, e é verdade. E não caiuk estin, mentira, né? Caiuk estin pseudos, e não é mentira. E aí, para a gente concluir, nós temos kai kathos é didasken, e como vos ensinou, permaneça, menete, permaneça, ou permanecei, melhor dizendo, né? Permanecei, vós permanecei, imperativo, permanecei, enaltou, permanecei nele, certo? Enaltou. Ou seja, mas como a unção dele ensina-vos sobre tudo, e é verdade e não é mentira, e como vos ensinou, permanecei nele, tá? Quando a gente tem aqui o permanecer nele, na verdade, o que a gente tem aí é permanecer nela. Tem uma discussãozinha aqui, inclusive, ó. Permanecer nele ou permanecer nela? Permanecer nele no Senhor Jesus Cristo ou permanecer nela na unção? Afinal das contas, é o ensino, né? Então, eu vou manter aí permanecer nele, porque o autor, ele tanto pode ser
masculino, como ele pode ser neutro neste caso. Ele é o mesmo paradigma. Então depende aí de como a gente vai interpretar. Beleza. Deixa eu ajeitar isso aqui, senão a gente vai ter problema. Beleza, deu certo aqui. Vamos adiante. Agora a gente já traduziu o texto, a gente já trabalhou o que precisava aqui nele. Aí agora a gente vai para comentá-lo, certo? A gente vai comentar o texto, sessão por sessão, para a gente não ter problema nenhum aqui. Mais uma vez aqui a versão em português. Quanto a vós outros, agora a gente está aqui. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como ela vos ensinou, certo? Ela quem? A unção. Ok. É bom colocar o seguinte, aqui eu coloquei os próximos pontos aqui, tá? Vou colocar aqui embaixo. Aqui agora. Aqui o autor retorna para o tópico com o qual ele começou essa sessão, que é a unção que os leitores receberam. Ele começou falando sobre isso. Esses irmãos receberam uma unção. Como foi essa unção que eles receberam? É uma boa pergunta, né? Como foi essa unção aí que esses irmãos receberam? Eles receberam uma unção da parte de Deus, né? E a gente teria algumas formas de comentar sobre isso, mas basicamente já foi falado que a unção que eles receberam é o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo. Então, Torrisma Roelabete, a unção que recebestes dele é o Espírito Santo, como aquele que habita no crente, tá? E aqui, à luz das tentativas dos divisionistas em desviá-los, o autor lembra seus leitores que o Espírito Santo permanece neles. Por que eu estou falando que é o Espírito Santo que eles receberam? Aliás, a unção que eles receberam é o Espírito Santo. Por que eu estou falando disso? Você precisa notar que essa unção ela não pode ser entendida aqui como um poder, simplesmente um poder, uma força, um campo de poder de Deus, como às vezes é entendido, né? Porque a gente viu aqui que essa unção nos ensina sobre todas as coisas. Quem ensina, se fosse só um poder impessoal, isso não poderia nos ensinar, tá? Ensinar diretamente. A unção que nos ensina, pois quem nos ensina é o Espírito. Então essa unção ela não pode ser simplesmente um poder genérico. A gente está falando do poder de Deus no sentido de que estamos falando de um poder pessoal, o Espírito Santo. Então ele diz, olha, vocês estão recebendo pessoas aí, esses divisionistas estão entre vocês, tenham cuidado, mas vocês já receberam essa unção. E essa unção que vocês receberam, ela sendo o Espírito Santo, ele habita, né, dentro dos crentes. Alguns textos para falar sobre isso. 1 João 3,24. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Então o Espírito é Deus permanecendo em nós, certo? Em nós. O Espírito permanece em nós, então ele permanece em nós através do Espírito. Deus permanece em nós através do Espírito. João está chamando a atenção desses irmãos de que o Espírito Santo habita neles. Eles não precisam ficar com medo, tá? Eles não precisam ficar com medo do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo, eles não precisam, na verdade, ter medo daqueles divisionistas. Mas a gente não tem o apóstolo João aqui mais com a gente não tem mais essas pessoas, o que a gente vai fazer? E João diz, olha, eu estou dizendo para vocês que vocês têm o Espírito Santo, ele habita em vocês, é quase como se ele dissesse, vocês têm como se defender, vocês não estão aí perdidos sozinhos nessa história, tá? Vamos seguindo adiante aqui. Essa habitação é a principal defesa deles contra o engano. É isso mesmo, a defesa que eles têm.
É interessante que às vezes as pessoas se acham muito incapazes, por exemplo, de defender a sua própria fé. Fico querendo estudar muitas seitas e as heresias. Eu até entendo o valor disso, eu acho que a gente tem que falar sobre isso dentro do seu devido. Tem um lugar para falar sobre isso, né? Sobre seitas e heresias. Mas uma forma de você se defender dos falsos ensinos é você lembrar que você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. É isso mesmo. Você tem Deus habitando dentro de você. Então a gente não precisa desse medo absurdo dos falsos ensinos, como se a gente fosse se desviar simplesmente porque a gente ouviu alguém ensinando errado. É claro que a gente tem que ter cuidado, é claro que tem um espaço para a gente pensar sobre isso de uma forma mais cuidadosa, mas não é só isso, tá? A gente tem o Espírito Santo. Esses dias eu ouvi um pastor falando que Jesus não precisa de advogado, certo? Jesus, a gente não precisa ficar defendendo Jesus de todo mundo que fala mal contra ele. Tem um espaço, claro, para a gente defender nossa fé, mas às vezes a gente precisa lembrar, olha, o Espírito Santo habita no crente, a gente não tem necessidade de muita coisa. A gente não precisa fazer um pós-doutorado para poder defender nossa fé, para poder permanecer. A gente é só permanecer naquilo que a gente aprendeu, tá? O que eu quero dizer é que às vezes a gente complica demais. Às vezes nós complicamos demais a vida cristã, mais do que ela já é complicada, tá? Mas isso é outra história, vamos pra frente. Como o autor escreve depois na carta também, um diálogo análogo, próximo a esse, ele diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Olha aí, ele está dizendo que aqueles irmãos, eles têm vencido os falsos profetas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Olha aí, a gente complicando a vida cristã. Deus habita em nós. É claro que a gente tem que ter cuidado com as armadilhas do diabo. Não quero dizer que a gente não tem que ter, claro que a gente tem que ter. Mas preste atenção também que, sabe, Deus está habitando dentro do crente. Então, você precisa ensinar a palavra de Deus. E ele vai permanecer nessa unção que ele recebeu. Ele vai permanecer no Espírito Santo, se assim ele for um cristão, certo? Verdadeiro, se o Espírito Santo habitar nele. Então, é isso que a gente precisa lembrar, tá? Ajeitei aqui minha cadeira porque estava um tanto ruim. Vamos lá. A gente tem aqui também Kai Ureyan Errete. Agora é aqui embaixo, né? Onde eu estou. Kai Ureyan Errete. Vocês não têm necessidade que alguém vos ensine, tá? É o que ele está colocando aí. Por que ele está colocando isso? Porque ele está dizendo vocês não têm necessidade de que alguém ensine vocês. Porque já que a unção permanece neles, o autor diz que eles não precisam que outra pessoa ensine. Vocês já têm a unção, vocês têm o Espírito Santo, tá? Então a alusão primária aqui é que os divisionistas queriam desviar os leitores. Primeiro, a gente está vendo que tinham pessoas que estavam ali tentando ensinar aquelas pessoas lá da comunidade para quem João escreve. E eles estão fazendo de uma forma muito de como quem está ensinando, falsos mestres mesmo. Então, o que ele diz é que é bem possível que os divisionistas afirmassem, por exemplo, ter alguma revelação especial de Deus, para a qual eles apelavam na tentativa de influenciar os leitores e aceitarem o ensino deles. Ou seja, é como se os nossos amigos divisionistas, né, esses indivíduos aí, eles chegassem e dissessem assim: olha, eu estou aqui ensinando para você, mas agora é um ensino diferente, tá? É um ensino diferente daquilo que você já ouviu, é uma coisa mais aprofundada. Eu tive um relacionamento com Deus mais próximo, uma revelação, alguma coisa, uma gnosis, e agora eu estou ensinando para você. E João está dizendo: ó, vocês já receberam o ensino, vocês não precisam de nada de novo, não. Vocês permaneçam naquilo que vocês ouviram desde o princípio. Vocês não precisam necessidade que alguém ensine para vocês. Então, se fosse o caso, a lembrança então de que os leitores já tinham a unção,
portanto não precisavam de ninguém os ensinasse, né, seria o exato oposto na expectativa dos próprios divisionistas, tá? Então eles esperavam, os divisionistas esperavam que iam conseguir chegar para aqueles irmãos e dizer para eles que eles tinham uma coisa nova para aprender. Mas só que eles já têm a unção do Espírito Santo, né? Eles já têm a unção que vem do Santo. Que unção é essa? É o Espírito Santo. Eles não precisam então que ninguém ensine para eles, tá? E o autor insiste que quando ele escreve para essas pessoas, não é que ele queira ensiná-los, mas porque eles conhecem a verdade. Você está notando que João, ao invés de ficar dizendo assim para aqueles irmãos, olha, eu estou aqui ensinando para vocês uma coisa nova, ele diz, não, eu estou ensinando para vocês porque vocês já conhecem, vocês já sabem do que eu estou falando. Eu não preciso ficar aqui repetindo tudo que vocês já entendem, eu estou lembrando vocês, estou só lembrando, porque os divisionistas queriam trazer uma coisa nova. E aqui a gente tem Rosto auturrisma didaske rimas peripanton kai alethes estin pseudos. Então, e como a unção, né, que ele vos ensina sobre, a unção dele vos ensina sobre todas as coisas, e é verdade, não é falsa. Deixa eu colocar aqui, né, embora os leitores não precisem que ninguém lhes ensine a verdade, nem o autor e muito menos os divisionistas, eles precisam ser exortados a permanecerem firmes na verdade do Evangelho que o Espírito Santo havia lhes ensinado. A gente já tem falado aqui algumas vezes, olha, quem tem o Espírito Santo, ele já tem a unção de Deus. Ele não precisa de uma coisa nova, ele não precisa de uma coisa espetacular, não precisa da mais nova revelação. E às vezes as modas evangélicas, vou usar essa expressão, elas acabam sendo trazidas como assim, ó, tô trazendo uma coisa nova, diferente, que você nunca viu. Estranhe esse tipo de coisa, certo? A igreja é lugar de coisa velha. Eu vou falar assim mesmo para chamar a atenção. A igreja não é um lugar de você encontrar coisas absolutamente novas, novidades. Às vezes o pessoal vai para as igrejas, aparece uma nova igreja, a pessoa vai todo mundo para aquela nova igreja na cidade. Aí depois aquela igreja nova não é mais nova, ela passou a ser velha. E aí aparece uma nova igreja, aí vai uma nova manada de gente a uma outra igreja. Talvez na sua cidade você tenha percebido isso aí em alguns casos. A gente não precisa ficar buscando essas novidades, tá? O evangelho, ele é antigo. É a mensagem de que Jesus Cristo morreu por nós pecadores, para nos salvar dos nossos pecados. É isso. Você não precisa de mais coisas, você não precisa de nada novo além disso, tá? Vocês já receberam essa unção. Essa unção vos ensina. É interessante ele dizer isso, né? Torrisma didaskei, ou seja, a unção ensina para essas pessoas, tá? Então, como já foi falado antes, a referência a todas as coisas aqui precisa ser entendida no contexto em que o assunto que está sendo discutido aqui é a negação que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus que veio em carne. Ou seja, aqui ele diz, ó, ele ensina sobre todas as coisas, peripanton, todas as coisas. É isso que peripanton quer dizer, todas as coisas. Então, o ponto aqui é mostrar, olha, o Espírito Santo já fala para vocês sobre o Filho, já diz para vocês que que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o ponto chave aqui. É claro que o Espírito Santo ensina para nós mais elementos. O Espírito Santo fala sobre teologia de uma forma geral, né? Ele nos ensina sobre a verdade de Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que todas as coisas aqui é aquilo que é relacionado ao que João está chamando a atenção. E João está chamando a atenção sobre o quê? Sobre Jesus ser o Filho de Deus. Se você tem o Filho, você tem o Pai. Se você nega o Pai, você não tem o Filho. Então é disso que ele está falando. E ele está dizendo que o Espírito ensina essas pessoas sobre todas as coisas. Eles não precisam de outra pessoa que lhes ensine. Eles já têm a unção, certo? A partir do Espírito. O Espírito Santo já é a unção, isso já é ensinado para eles, certo? Todas as coisas já lhes são ensinadas através da sua unção, então eles não precisam de outra coisa.
Sendo assim, não precisa a gente ficar buscando a mais nova e impressionante revelação e ensino e estratégia e sei lá o que às vezes as pessoas ficam por aí buscando. A gente só precisa ter o Espírito Santo, que é Deus habitando em nós, e ele vai nos ensinar e nos ajudar a permanecer naquilo que a gente aprendeu desde o princípio. É isto, na próxima aula a gente continua aqui o nosso comentário e que Deus nos abençoe e nos ajude. Valeu!